Oi, gente! Mais um Prosa Séria começando e nós estamos muito felizes porque estamos indo para o nosso nono episódio. E para nós é um motivo de muita alegria porque um projeto que primeiro foi um pensamento, um sonho, e já estamos assim no nono episódio. Gente, isso é muito legal, assim, a gente fica muito feliz. E a gente tem visto como vocês têm interagido com a gente, né? Assistido, comentado, dando retornos. E eu quero agradecer você. E hoje mais um especial, mais um onde com certeza vai te ajudar, vai te abençoar, vai te ensinar. E nós estamos então começando com mais esse Prosa Séria. Eu sou a Tatiana Botelho, fica com a gente, curte, compartilha, vai lá no YouTube, assiste, passa para frente, porque aqui a prosa é séria. Olá, gente, e eu sou Socorro Saraiva, muito feliz, mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui falando diretamente com vocês. Tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo. Já estamos no nono episódio e ainda vamos ter vários, se Deus quiser. Tem sido, assim, enriquecedor para nós. A gente tem aprendido muito, muito mesmo. E para aprender ainda mais, nós estamos com uma convidada especial, uma pessoa que mora no meu coração, uma amiga de longas datas, uma irmã, uma pessoa altamente inteligente que veio aqui trazer muito conhecimento na área financeira, mas eu nem vou apresentá-la, ela mesma vai falar sobre ela. Então eu quero deixar esse microfone livre para você. É uma honra, é um prazer. Meu coração está alegre. A Tati também sentiu uma alegria quando nós ouvimos a voz de Deus e decidimos, né, ter você aqui com a gente. É uma honra. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Para mim está sendo um grande prazer participar desse episódio. Meu nome é Joedna Brito, sou economista, para a glória de Deus, pós-graduada em gestão pública, pós-graduada em língua portuguesa, pós-graduada em perícia bancária e direito bancário. Sou mãe de 2 filhos, casada com Moacir, e eu agradeço o convite. Socorro, pastora Socorro, Tati, Deus abençoe a vida de vocês. É uma honra estar aqui com vocês. E glória a Deus por tudo. E Deus nos deu a honra também de sermos palestrante na área financeira. Gosto mais de dar consultoria financeira, gosto de trabalhar, é uma coisa assim que eu tenho paixão. É de ajudar pessoas a sair do vermelho, a controlar dívidas. Para isso, Jesus me chamou. É isso aí. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa organização financeira. Porque Joedna, Deus vai entregando talentos e a pessoa vai aperfeiçoando, né? Então, hoje, com muita alegria, com muita humildade, ela aceitou o nosso convite de estar aqui para nos ensinar um pouco mais. Eu já quero fazer uma pergunta para ela, que esse assunto muito me interessa, gente. Muito me interessa. O que é uma gestão financeira? Gestão financeira é uma ferramenta que nós usamos para dar diretrizes assertivas na vida de uma pessoa que está com uma vida financeira desregulada. A partir do momento que nós abrimos o leque da gestão financeira, mostramos para aquela pessoa como ela deve se comportar e ela entende que tem que fazer mudanças, muitas vezes até mudanças pesadas, aí ela passa a assimilar na prática o que é uma gestão financeira. Amiga. E às vezes mudanças dói, mudanças requer, como é que eu posso falar? É recalcular a rota, na verdade, né? Você tem que recalcular a rota, tem que cortar algumas coisas e Tem que deixar de tem que gastar. deixar de gastar e é muito Verdade. ruim deixar de gastar, né? Mas tudo isso faz parte desse conhecimento que é aplicado e que a Joedna sabe falar muito bem. E a gente vai trazer outras coisas, tá? Também vai interagir aí, fazer algumas perguntas,
né, Gente, sobre eu isso, que achei é um muito assunto que te interessante. interessa. Eu achei muito interessante, porque, ainda mais para nós, né? Assim, prosa séria é muito, muito, assim, nós, até hoje nós só trouxemos convidadas, né? Só mulheres. Claro que vai chegar a vez dos homens, É, mas falar de finanças, né, com mulher, mulher que, assim, tem aquela fama, né? De ser gastadeira. gastadeira, né? Sapateira, roupeira. É E desse quando você fala da jeito. gestão, né, que às vezes é necessário mudanças, tem que estar disposto, né? Para poder organizar a vida, acredito que tem que estar disposto, porque não é uma coisa fácil para nós, não, né? Não é, Mas não. vamos lá, me diga o que é gestão financeira pessoal. A gestão financeira pessoal, ela envolve práticas, Uh, ela envolve comportamento, ela envolve atitude, ela envolve diretrizes. Quando você tem um profissional na área financeira para te dar uma consultoria financeira, que você abre a tua vida financeira para aquela pessoa, que aquela pessoa vai te mostrar os pontos que precisam ser trabalhados, tem que haver uma consciência desse trabalhar naquela área que precisa mudar. É igual você ir ao médico. Você, de repente, percebeu que está com algum problema de saúde. Você vai ao médico e ele te dá uma receita. Não basta você pegar aquela receita e guardar. Você vai ter que tomar aquela receita direitinho, seguindo todo aquele protocolo médico, todas aquelas diretrizes, senão nada vai resolver. Assim funciona a gestão financeira. pessoal. Eita, meu Deus, pessoal. E assim, pelo conhecimento que você tem, que é bem amplo nessa área, existe vários perfis de pessoas. E como é que você identifica o perfil de uma pessoa que está endividada? A pessoa endividada, ela tem a capacidade de pagar as contas dela. Existe dois perfis de pessoas no campo financeiro que pode ter problemas. Um é o endividado e o outro é o superendividado. O endividado está dentro do nível dele de pagamento. Ele comprou um imóvel, mas ele sabe que a renda dele vai ter subsídio para suprir a prestação daquele imóvel. Ele comprou um carro, mas ele sabe que vai dar conta de pagar aquele carro. Agora, o superendividado, ele perdeu todo o controle das finanças dele. As finanças dele virou uma bola de neve. O superendividado, ele chega numa situação tão terrível de parar na mão dos agiotas, de parar nas mãos daquelas financeiras que têm a coragem de cobrar 22% de juro ao mês. Gente, pasmem com isso. Mas eu conheço financeira que ela cobra 22% de juro ao mês de uma pessoa que está super endividada. E aquela pessoa super endividada, ela se submete àquele juro abusivo porque ele não tem outra saída. Por isso, a necessidade de nós pensarmos muito bem no dinheiro que chega nas nossas mãos, porque nosso dinheiro é uma bênção de Deus e ele precisa ser muito bem administrado. E acaba que vai virando uma bola de neve, né? Na verdade, porque a pessoa, como diz, um abismo vai chamando o outro. Ela já está devendo. E aí, de repente, ela se submete a uma outra dívida que vai sufocar aquela que ela já está. Ao invés dela pagar, ela vai ter uma dívida maior. E talvez ela ache que é uma solução e na verdade não é, né? Vira Pode um não ser, drama. né? Vira um drama. Porque quando a pessoa ela está endividada e ela pensa, eu vou pegar dinheiro com a agiota, aí ela vai num agiota, daqui a pouco ela vai em outro, daqui a pouco ela vai em outro. Nós acompanhamos uma vez uma pessoa que ela estava com 9 agiotas. Essa pessoa estava com 9 agiotas e ela estava devendo para muitas financeiras. Apontamos as diretrizes para ela, apontamos todos os caminhos que ela deveria seguir para sair daquela situação. Agora, a pessoa é que decide se ela quer sair ou não. A gente aponta o caminho, mas a decisão é sempre pessoal.
Porque é aquele negócio, né? Vai, assim, acredito eu que como que você vai fazer se você está super endividado? Ou você toma uma atitude, ou você não sai da situação. E engraçado, né? A pergunta que a gente. Na verdade, você fez a pergunta sobre a questão do endividamento, e a nossa segunda seria o endividado e o superendividado, que ela já disse a diferença, né? Essa é a diferença. Eu não sabia. Eu também não. Gente, prosa séria é cultura. É cultura. Gente, olha que legal, né? Então, às vezes a gente entra em situações que a gente acha que vai ajudar e assim, E faz acaba atrapalhar. prejudicando mais. Porque assim, todo mundo ouve falar sobre a questão do agiota, sobre os juros do agiota, né? Que as coisas são altas, né? E esse negócio, assim, vou fazer uma pergunta que não está aqui no script. Se Tá. vocês souberem me responder. Esse negócio de agiota ir atrás das pessoas, isso é real? Minha querida, infelizmente é real. Que aí o pessoal até brinca e fala assim, será que você me arrumou uma agiota que só bate, não mata? Só bate e não O meu mata. conselho é que você fuja de agiotas. Dos que bate, Que dos que loucura. mata. É isso mesmo. Isso é sério, né, gente? O agiota quer receber o dinheiro dele, ele não quer saber, De onde você vai De onde que tirar? vai O que você vai tirar. fazer? ele não quer saber disso. Que loucura. Ele quer o dinheiro dele. Se você vai matar tua mãe, ou teu pai, sei lá quem é, Deus o livre disso, né? Mas, infelizmente, a agiotagem é um perigo. É uma situação, assim, de perigo muito grande. E pode falar. Eu vou fazer outra pergunta que não está no negócio. Tá. Dentro da sua experiência, dentro de tudo que você já viveu como economista e como, né, uma consultora de finanças, é possível uma pessoa estar super endividada e ela conseguir retomar o controle dessa vida financeira? Sim, é possível. Porque nós já temos até uma lei, ela até é nova essa lei, a 14.121, de 2021, a lei do superendividamento. Na lei do superendividamento, tem um advogado, você, né, procura o consultor financeiro, procura um perito bancário, tem todo aquele suporte, junto com o advogado, você monta todo aquele aparato para atender esse cliente. Uma vez chegou no meu escritório uma cliente nesse nível. E depois que eu fiz todo o diagnóstico da vida financeira dela, montei todo o meu aparato de apoio, de prestar assistência, e tudo certinho. Falei para ela os custos, quanto que ficaria, o contato com o advogado e tudo. E essa mulher só pegou as minhas dicas todas e sumiu. Meu Deus, tá vendo? Gente. Mas eu acho que uma pessoa assim nem consegue se sair, porque pega as dicas, some, mas você vê que lá na frente tropeça de novo, É uma má fé, infelizmente. né? E ninguém que age com má fé vai muito longe, né? E o que seria, na verdade, você até citou um pouco do que você faz, como faz, mas explica para a gente, porque alguém está nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, tem pessoas que não, pode ser que não esteja no super endividamento, mas já estão endividadas. E às vezes a gente vai pulando, achando que consegue fazer isso ou aquilo, e falar, eu não preciso de consultoria, eu não preciso de ajuda. Mas o que seria uma consultoria financeira? É uma ferramenta importantíssima, porque ela vai depender do posicionamento do profissional e do cliente. Esse cliente, ele tem que confiar no profissional que ele está contratando para dar esse suporte para ele, para dar essa consultoria para ele. Quando esse nível de confiança se estabelece, ele abre a vida financeira dele. E o consultor financeiro, ele é sigiloso, ele está prestando um trabalho. É uma coisa que vai ficar entre os dois. É só entre ele e o cliente. A partir do momento que ele abre a vida dele, mostra toda a situação financeira, o consultor faz um diagnóstico, mostra para ele os pontos fragilizados, onde ele precisa trabalhar, onde ele precisa mexer, e a partir daí
desse diagnóstico, diretrizes são tomadas, um planejamento é feito e aquele cliente tem que seguir aquele planejamento. E se vocês me permitem, aqui nesse estúdio, eu tenho uma cliente que eu prestei consultoria financeira para ela. Prosa séria revelando o oculto, profundo e escondido. Mas assim, adiantou? Adiantou. Ai, que Sabe lindo. por quê? A gente, quando não tem noção, a gente começa a fazer coisas sem pensar. Ou seja, eu sou PJ, eu tenho crédito liberado. Quando você não entende, você não busca juros menores ou taxas, não busca algumas coisas que vão lá na frente facilitar para você. Você Entendi. tá o crédito liberado, não quer nem saber quanto que é. No começo eu era desse jeito. Ou Até seja, questão, teve eu o ia crédito, comprar você um pega o carro. crédito. Eu ia comprar um carro, não me atentava. O último carro que eu troquei agora, eu vi, negociei dentro do que ela me falou, paguei uma taxinha assim, ó, de juros em relação ao anterior. Aham. Então, assim, eu estava precisando de uma consultoria e eu orando, falando, meu Deus do céu, tenho que me organizar, porque a gente se organiza em tantas coisas e tem hora que você, eu consigo administrar, tal. O meu esposo, o Cleves, ele é bem organizado financeiramente. E às vezes ele até falava, você precisa se organizar assim. Mas aí vai chegando, você tem um cartão, acha que pode. Você tem um limite no banco, você acha que pode. Quando vê, uma bola de neve. E aí, como é que faz? Aí eu lembrei da doutora Joedna, falei com ela e ela me prestou uma consultoria. Que legal. Maravilhosa. Você tem uma outra visão. Depois você começa a ver que quando você vai fazer um acordo no banco, com carro, com qualquer coisa em relação à área financeira, você pensa 10 vezes. 10 vezes o que é? A consultoria. Glória Então a Deus. foi Gente, que legal. excelente, mudou muita coisa na minha mente. Gente, outra que história. legal. Eu acho que eu Outra vou história. precisar dessa ajuda Glória É a aí. maravilhoso. E não é só quando a gente está endividado ou super endividado. É quando as coisas não estão indo bem. Uma consultoria financeira, quando você precisa e solicita com antecedência, você se organiza antes de algo pior acontecer. E foi exatamente isso. Ela olhava, tá usando limite de cheque especial? Não estou. Graças a Deus, não está. Porque aí ela me explica, os juros são abusivos, quanto que você está pagando de juros tal? Estou pagando, isso aí dá para diminuir. Se você fizer assim, dá para diminuir, dá para a taxa cair. Então, arruma Gente, tudo, eu minha preciso aprender isso. amiga. É maravilhoso. Glória a Deus. Maravilhoso. Isso é bênção. Então, por isso que eu senti tanto desejo de trazer você aqui. Eu tive a oportunidade de ser cliente sua e ainda cada dia que passa, cada coisa que eu vou fazer, eu lembro dos ensinamentos. E todo dia que ela me atendia, era uma vez por semana, né? Sim. Ela me dava um versículo que eu tinha que aprender aquele versículo dentro da Bíblia sobre o que é finanças e eu tinha que aprender e falar para ela. Joedna não é só economista. Não, e ela mostra, gente, já partindo para uma outra área, mas ela mostra no mundo espiritual o efeito que isso tem na vida da gente. No mundo espiritual, o efeito que as finanças têm na vida da gente. Então, vale a pena demais. Foi algo que me favoreceu em muitas áreas. Ai, preciso. Maravilhoso, minha amiga. Glória a Porque Deus. isso é real, né? Assim, e o quando a gente contato, acha, né, amiga, que a gente tem crédito, Sim. uau, tenho crédito. Mas a gente Posso nem. gastar, né? E posso gastar, né? E assim, a gente muitas vezes nem olha aquela taxa mesmo. Sim. Na hora do sufoco, você vai ali e resolve. Só que aí o banco faz, Tati, pode gastar sim, você pode gastar. O crédito é teu. O crédito É é isso que o teu. banco faz. O crédito é teu. Ontem mesmo, a do meu banco entrou em contato, falou, dona Socorro, senhora Maria do Socorro, eu, pois não, quando me chama pelo nome assim, eu digo, já, o que que será? Tem o valor X liberado para a senhora e tal, a taxa de juros. Eu falei, não, mas a taxa de juros e tal. Eu lembrei
da consultoria que eu tinha feito com ela. Né? Essa taxa são juros abusivos. Falei desse jeito. Você falou? Fala, morta de inteligente. Juros abusivos, a consultora financeira ela já me falou tudo, né? Aí eu posso ver se eu consigo uma taxa menor. Mas, graças a Deus, naquele momento, nesse momento eu não estava precisando. Amém. Então, Glória a Deus. né? E aí a gente sabe até diferenciar isso. Quando é uma necessidade de verdade, quando não é, né? E assim, Muito bem. ou seja, você disse assim, né? A taxa é muito alta. O banco automaticamente, já sabendo que a taxa dele é alta, já falou assim, não, a gente pode conseguir uma taxa menor. Sim. Se você não falar Sim, nada, se você consegue. precisa, né? É aquela ali mesma. É isso mesmo. Eu jamais falaria para o banco, sua taxa está muito alta. Eu falaria, é isso que você Sim. tem para me oferecer, eu estou precisando, vamos embora. Olha só, antes, o que eu fazia? A taxa é tal, eu já tinha visto em outro, a taxa estava um pouquinho mais alta. Quando falava assim, a taxa diminui, é tanto no outro banco, eu disse, opa, já é uma diferença. Então, mas eu não tinha noção que aquela taxa que ele dizia que estava baixa ainda estava alta. Porque não fazia conta, não via quanto que ia pagar no final do acordo, né? Uhum. E aí ela pede para ver, deixa eu ver aí o seu acordo, né? O que você assinou, quais são as taxas que estão inclusas, o que tem abusivo, bora reduzir isso aí tudo. É consultoria. Sério. É sério. Gente, prosa séria é séria demais, É né? seríssimo, amiga. Gente, consultoria financeira. Se eu te contratar, Opa. você oferece garantia de sucesso? Não. Não? Vai depender de mim, Vai né? depender de você. Vai depender da sua disciplina. Vai depender de que realmente você vai fazer valer o seu dinheiro que você vai me pagar. Que legal. Olha só, eu nunca tinha ouvido falar de consultoria financeira, né? Uhum. Pobrinha, nunca precisou. Mas a gente precisa até pro dia a dia mesmo. Gente, que coisa, né? Você sabe que eu não sou de anotar as coisas. E Sabo. até o que eu vou gastando assim, não anoto. Ela falou, você leva um caderninho, você não é de anotar, Eu vai anoto uma planilha. Anota, vê o que tem, o que não tem, para você ter dimensão do que você tem, do que você não tem. Eu anoto tudo. Por essa parte de anotar, eu ainda não consigo. Não consigo, eu anoto. Eu pego o negocinho do cartão, eu vou anotando. Por exemplo, quando o cartão vai vencer, eu já sei mais ou menos quanto que ele vem. Porque assim, eu já tive problema com cartão de crédito, né? Eu devia ter, sei lá, uns 5 cartões de crédito, fora o cartão das lojas, né, gente? Como maravilhosa, né, gente? Uma Renner, Riachuelo, uma C&A. Só que assim, eu já tive muito problema com cartão de crédito. Né, perder o controle do cartão de crédito. Uhum. Mas aí teve um dia que eu falei assim, gente, mesmo sem uma consultoria, eu falei assim, pera ainda, a coisa aqui precisa mudar. Não dá para sair desenfreado, né, comprando, porque às vezes a gente não tem nem dinheiro para isso tudo. E a gente parcela, e aí a gente parcela, porque assim, cartão de crédito é um trem, gente, que assim, tá ali. E engraçado, já teve um tempo que eu fiquei sem cartão, sem nada. Eu também. E aí... Acredita? Eu fiquei... É muito difícil isso, mas eu já tive. Na época que você ficou sem cartão, você sobreviveu, né? Sobrevivi. Continua viva, tá aqui limpa, bonita. Mas, assim, naquele tempo eu fiquei sem cartão por causa da minha desorganização. E aí eu falava, meu Deus, mas vai que precisa. E o ruim que, às vezes, quando tem uma situação que você precisa colocar um combustível no carro, você não tem um dinheiro, o cartão naquela hora te ajuda. E aí eu ficava, eu tenho que me reerguer nessa área e tal. Aí, hoje em dia, eu me pego... assim, pela misericórdia de Deus, mas, assim, tendo a oportunidade de falar, não, eu não quero cartão. Eu não quero, dizendo não, e antes eu não tinha nem como passar no nome, sabe? E hoje em dia o pessoal liga, ó, tem um cartão liberado e tal. Ou seja, da forma com que você conseguiu se reestruturar, sim, você conseguiu novamente ter o crédito na praça, né? O crédito. E é uma coisa que eu tenho muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Porque, assim, se a gente não tiver cuidado, a gente tem 10 cartões. É um negócio absurdo, né? Aí vem cartão de crédito, aí vem cheque especial. O que mais que tem, doutora?
O limite, né, do cheque especial, cartão de crédito, tem os empréstimos. Empréstimos. Empréstimo consignado, empréstimo que você pega direto no caixa. Tem o consignado em folha de pagamento. Eu fiz um cartão uma vez, há pouco tempo, sei lá, tem um ano talvez, de uma loja de roupas. Cheguei lá para comprar, na verdade, e uma loja que eu gosto. E aí eles falaram assim, você quer o cartão da loja? Porque no cartão de crédito, seu de crédito, você pode comprar em 5 vezes. Da loja, você pode dividir em 10. Gente, eu não precisava, na verdade, do negócio, né? Falei assim, legal, vou fazer esse negócio. Você acredita? Aí fiz. Aí ela fez na hora o negócio, já saiu um limite lá de um tanto, e eu comprei um tanto de roupa, beleza. Aí ela falou, baixa o aplicativo. Baixei o aplicativo. Aí todo mês fui pagando minhas parcelas. E um dia eu fui olhar o aplicativo, entrei, fui olhar. Além do crédito das roupas, dentro do aplicativo tinha um crédito de empréstimo. Nossa. De empréstimo. Eu falei, gente, Poxa você vê como é que vida. eles são, né? Ou seja, você não vai olhar, tá ali, você tá desesperado, a primeira coisa que você faz é pegar um crédito desse. Tá fácil o crédito, Tá né? fácil. Tá liberado para você? Tá Você não quer nem liberado saber a pra taxa de juros gente. que tá Ou seja, a cobrando. gente não pediu, mas tá lá. Chega cartão de crédito na casa da gente que a gente nunca pediu. Nunca pediu. Não é, É amiga? verdade. Falei, gente, o que é isso? Que tentação. É. Tá repreendido. Que tentação. Tu. Eu já sei os benefícios, mas eu gostaria que você falasse para todo mundo quais são os benefícios de uma consultoria financeira. Maravilha. Ela vai te proporcionar uma melhor organização financeira. Você vai ter gastos conscientes. Você não vai sair por aí comprando o que dá na cabeça, desordenadamente. Você não vai ficar fazendo cartão de loja, os private label. Você não vai fazer isso. Não precisa, você não precisa disso. Os juros deles são maiores. Tem um engano. Eles prometem 10 parcelas, sim. Mas você sabe o que está embutido nessas 10 parcelas? Que você não está pagando juro? Você não está pagando juro, você sabe quanto que você está pagando naquilo? Então, o Cara, que gasto, loucura. quando você faz uma consultoria, o seu gasto é um gasto inteligente, é um consumo consciente e você anda com o pezinho no chão. Você não anda mais sendo levado por impulso, o impulso do consumo, porque eu tenho que comprar. Tem que comprar por quê? Por que você tem que comprar? Quem é que está obrigando você a comprar? Eu mesma. Então é isso, gente. É muita coisa. E nosso momento aqui é um momento tão pequeno que não dá para a gente estender tanto, mas a princípio é isso aí. É o aprendizado, né? Porque, assim, tem pessoas que compram compulsivamente. Eu já fui dessas. Eu também já fui. Tu também. Confissão. Ai, que difícil isso. Confissão. Mas eu acho que o tempo foi passando, doutora, e apesar da gente não saber, né, assim, essa questão do juro que está embutido, aquela coisa isso aí a toda. gente não tem noção. Mas eu acho que a gente vai amadurecendo, pelo menos eu, né? Fui amadurecendo e fui vendo, assim, que, assim, você não precisa daquele tanto de cartão. Porque, assim, às vezes, teve um dia que, né, meu marido abriu a carteira e ele falou assim, gente, o que é isso aqui? Eu nunca tinha visto. Falei, deixa os meus cartões. Mas a gente realmente vê que a gente não precisa disso tudo. Gente, um cartão de crédito é suficiente, não é? Sei lá, cartão de loja você nem precisa, porque você já tem um de crédito, então você compra... Sim. Não é isso, doutora? Sim. Você compra na loja que você quer comprar com o seu cartão de crédito. Gente, enfim, né? Você Que a acumula gente- benefício dentro do seu cartão de crédito. Sim. O cartão da loja não te dá benefício É nenhum. isso mesmo. Olha só, Olha só. E você Olha só. acumula benefício, você acumula pontos. Pontos você troca por dinheiro. no cartão de Pontos crédito. No cartão de crédito, seu. No seu cartão de crédito Sim. do Banco do Brasil, de Banco Itaú. Sim, Veja a pontuação que o cartão de crédito está te oferecendo. Você compra passagem aérea, você paga hotel. é isso Eu já mesmo. fiz viagens só com pontos de cartão de crédito. Com ponto de cartão de crédito. Paguei olha hotel só. só com os pontos de cartão de crédito. Mas também deixa de pagar para ver, né? Não pode deixar de pagar. Doutora, na sua ótica, Deus tem interesse que as pessoas sejam bem estruturadas financeiramente? Com certeza. Deus é o maior interessado em nossas finanças.
quando ele nos criou, ele já deixou um projeto para sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente dá uma olhadinha lá nos patriarcas, o que a Bíblia fala do nosso patriarca? Tudo era homens, pessoas bem-sucedidas financeiramente. Abraão, Isaac, Jacó, tudo eram pessoas bem estruturadas. E de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de finanças. Nas parábolas de Jesus, acho que 36 parábolas, 17 parábolas falam de dinheiro. Olha só. Dinheiro é um assunto espiritual? Dinheiro é assunto espiritual. Ele não é somente um assunto financeiro, porque dinheiro já tem definido a destruição de muitas pessoas. 1 Timóteo 6:10, o apóstolo Paulo, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas ele fala o amor ao dinheiro. Então, nós podemos ter dinheiro e amar Jesus. Podemos ter dinheiro e amar a nós mesmos, amar a nossa família. O dinheiro é uma bênção que Deus colocou em nossas vidas para nos servir, para vivermos uma vida com dignidade, para ajudarmos pessoas, para contribuirmos até no reino de Deus. Sim. Muito no reino de Deus. Mas, infelizmente, quando as pessoas não sabem usar o dinheiro, elas se tornam escravas do dinheiro. E vocês sabem que temos o adversário das nossas almas, que ele não brinca, né? Se ele percebeu que a pessoa está com o coração no dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para deixar aquela pessoa escrava do dinheiro, para gerar no coração daquela pessoa uma ganância infernal, descontrolada, que ele quer ganhar e pronto, ele quer viver só em função do dinheiro e esquece o Criador de todas as coisas. Quando Jesus fala no Mateus capítulo 6, versículo 33, ele falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. E o Senhor, ele acrescenta em nossas vidas mesmo. Então, Tatiane, dinheiro é um assunto que Deus se interessa muito. Olha, eu acredito muito nisso, acredito que a gente pode aprender sim, né, com a palavra de Deus acerca das finanças, a começar da entrega das primícias, que eu acredito muito, né, nessa Amém. questão, muito mesmo, sempre fui muito abençoada, sabe, na devolução das minhas primícias, desde quando eu entendi o poder, né, desde quando eu entendi o que isso significa, para mim sempre foi muito importante. E prosa séria é cultura. É muito interessante. Você plantar em terra fértil, floresce mesmo. Eu lembro de uma situação que aconteceu que eu me preocupei muito quando veio aquela angústia. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar sem trabalho, como é que eu vou fazer e tal. E a palavra que eu recebi dentro do carro foi: quem planta semente não morre de fome. E eu lembrei das sementes que eu plantava. E eu gravei assim a palavra no meu coração, e todas as vezes, quando vem alguma coisinha, eu falo, eu tenho semente plantada. Então, Deus vai fazer florescer, né? E vai ser bênção, vai ser bênção. E que coisa tremenda. Então, existe a ligação com o mundo espiritual, as finanças também. Tem muita gente que tem ali o dinheiro como um Deus, né? Infelizmente. E é isso, Sebinha. Agora você vai ter que dizer esse nome direito. Eu sabia que ele ia sair. Eu sabia. Meu Deus. Agora você vai contar. Gente, é o seguinte. É porque eu conheço a doutora Joedna já de bastante tempo. E a gente tem um nome carinhoso que a gente trata uma a outra, sabe? Pode ser que você não entenda, mas nós entendemos. Ela me chama de Sebinha e eu chamo ela de Sebinha.
E nós combinamos disso não vazar. E eu fiquei toda hora, meu Deus, não posso chamar ela de Sebinha, não posso chamar ela de Sebinha. Quando eu cheguei que tá Sebinha pra lá e Sebinha pra cá, falei, gente, o que é isso? Mas a prova Sebo, é séria. Sebinha. Será que tem alguma coisa a ver com sebo? Ai, gente. É isso, eu me entreguei, né? Então, doutora, vamos voltar aqui para a doutora, né? Doutora, o que são juros? Vamos voltar para o assunto aqui. Antes da gente falar de juros, eu quero só dar só uma pinceladinha no que Jesus falou sobre uma organização financeira. Lucas, no capítulo 14, no 28 ao 30, ele falou para aquelas pessoas ali, os discípulos, olha, quando vocês forem planejar alguma coisa, construir algum empreendimento, vocês pensem primeiro, veja o quanto vocês irão gastar. Eu acho lindo demais Jesus dando essa aula de educação financeira. Olha só. Tremendo, tremendo. Tremendo. E existem alguns versículos na Bíblia que confronta financeiramente e que ensina também. E esse daí é tremendo. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas e não calcula, né? E Jesus ainda finalizou. Ele falou assim, vocês planejem, porque se vocês forem fazer a coisa assim de qualquer jeito, vocês não vão conseguir finalizar o projeto de vocês. Aí as pessoas vão passar e vão dizer assim, começou a construir e não terminou, olha aí, E isso é interessante, né? Porque se você não faz, é engraçado isso. Eu que trabalho com obra, vira e mexe, né? A gente sabe que tem grandes construtoras que têm, sim, um capital de juro muito alto, que consegue, né, ter uma estrutura muito boa, mas tem pequenos construtores. E, às vezes, a gente vê assim, muita obra parada. A gente sabe que é uma falta de dinheiro, né? A gente olha assim, já sabe que assim, né, é uma coisa muito cara. Mas a gente olha. Já tem muito tempo, doutora, já tem muito tempo que eu... Gente, quando chega dezembro, todo dezembro, isso já tem anos, doutor. Isso é porque eu ainda não tive uma aula de educação financeira. E quando eu tiver, todo dezembro eu planejo o meu ano seguinte. Que lindo, parabéns. De janeiro a dezembro. Água, luz, telefone, IPTU, IPVA, e aí eu saio colocando tudo na minha planilha. Aí eu sei o que eu ganho, eu sei o que sai, eu sei o que sobra. Eu faço isso há muitos anos. Parabéns, Tatiana. Ai, obrigada! Isso é organização financeira, viu? Ai, gente, eu tô tão feliz comigo mesmo. Mas, doutora, fala pra gente o que é juros. Juros é a remuneração do capital. É aquilo que o empresário ou o dono daquele capital vai ter de volta por ter emprestado aquele dinheiro, tá? Então, é sempre uma remuneração do capital que ele vai manter, ele vai girar aquele capital dele, vai circular através do pagamento de juros de alguém que precisou daquele dinheiro dele. Ou seja, né, é o ganho dele em ter emprestado alguma coisa. Exatamente. Com certeza. Não é isso? Muito legal. Com certeza. Isso vale para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. E tá? Juros é legal? A cobrança de juros? Sim. Totalmente legal. Totalmente legal. Totalmente legal. O que é ilegal é a abusividade. Mais uma vez, nós vamos para a Bíblia. Vamos. Mateus 25 e 27, Jesus foi acertar contas com as pessoas que ele tinha entregado devidos capitais para pessoas. Quando ele volta, alguém chegou lá, Senhor, toma aqui o que é teu. E eu não fiz nada com o que o Senhor me deu, toma aqui. Jesus falou, servo mau, negligente. Tu devia ter deixado meu dinheiro no banco, que quando eu voltasse, eu receberia com juros. E agora você não deixou, o dinheiro está aqui limpo e seco, do jeito que eu te entreguei, você está me devolvendo sem nenhum centavo de juro, de acréscimo. Cadê a correção monetária desse dinheiro?
Ou Então, seja, juro é legal. é legal. Juros Legal. é legal. Só não pode Mas ser deixa eu te fazer uma pergunta, abusivo. doutora. Você disse para nós que os juros são legais. O Sim, que não é legal são os juros abusivos. sim. Existe um parâmetro, uma tabela? Como que a gente sabe quando os juros são abusivos, quando não são abusivos? Muito boa essa pergunta. É mesmo. Excelente. Ai, parabéns pra mim! Essa menina hoje tá se achando a blogueira. Tá se achando a garota das Ela tá se achando, né? Tá se achando. Mas responda para a garota. Vou responder para ela. Essa pergunta sua é muito inteligente. O Banco Central, ele tem uma comissão chamada Copom. É a Comissão de Política Monetária, o Copom. Eles se reúnem periodicamente para definir as taxas de juro. E eles definindo as taxas de juro, isso é tudo divulgado no Banco Central. Tem lá para todas as modalidades de crédito, no Banco Central tem a taxa de juro para aquela modalidade de crédito. Tudo que você vai fazer tem uma regulamentação do Banco Central. Quando é que eu sei que um juro é abusivo? É quando eu pego um contrato bancário e o banco tá cobrando do meu cliente um valor que eu vou lá no Banco Central, aquele contrato está me dizendo que a taxa está um patamar bem menor e o banco está cobrando um valor acima do Banco Central. Ou seja, existe sim uma tabela, Parâmetro, vamos Sim, dizer uma assim. regulamentação pelo Banco Central Entendi. das modalidades de crédito, de todas Agora. as modalidades de crédito. Agora, deixa eu continuar aqui no meu raciocínio. Existe, né, essa tabela, vou chamar de tabela da forma mais simples de falar. Uhum. E aí eu faço um contrato com uma instituição financeira e esse juro é maior do que essa tabela, mas eu não sei, né, eu sou leiga no quesito de entender até onde esses juros pode ir e eu estou fazendo um contrato com juros maior. Como que funciona, por exemplo, eu descobri que esse juro está abusivo, eu posso fazer alguma coisa? Aí você tem que conversar com o gerente, você pode contratar uma consultoria ou você pode contratar um perito bancário. Você fala para ele que você quer um parecer técnico, um laudo técnico, que vai mostrar para aquele banco Uhum. que você está pagando uma taxa muito maior. Se aquele banco, aquele gerente daquele banco receber, acatar aquela solicitação sua, ele vai ver que realmente você está pagando um juro maior e ele vai, Tatiane, eu estou vendo que realmente esse juro está abusivo e eu vou negociar direto com você e tudo bem. Se ele entender que você está sendo lesada, mas ele quer continuar te lesando, aí vai ter que ir uma ação judicial. Ah, entendi. E assim, qualquer consumidor tem acesso a essa tabela do Banco Central? Qualquer consumidor ele pode entrar no site do Banco Central e fazer pesquisas do que ele quer comprar e ver lá que tipo de taxa de juros que está correndo no Banco Central. Agora, existe uma outra questão que eu vou deixar aqui para vocês. Existem bancos, eu já vi isso, né? Uma cliente uma vez me procurou com um contrato bancário. E quando eu olhei para a taxa de juros daquela cliente, eu pensei... Aí eu fui no Banco Central, né, a pesquisa do Banco Central. A taxa do Banco Central estava naquele dia, naquele período da contratação, daquele contrato, né, que ela tinha feito. A taxa do Banco Central estava maior. Eu falei para ela, não vale a pena você mexer nesse contrato. Aqui já está tudo certinho. Você está tendo um contrato de excelência. O que a gente olha no contrato bancário? Se tem produtos embutidos no contrato bancário. Venda casada. Venda casada. Produtos embutidos são venda casada. De um prestamista, de um seguro. Tem bancos que ele coloca um seguro de casa no teu contrato. Você fez um contrato com ele, um empréstimo consignado, e ele coloca um seguro um seguro residencial, embutido. E muitas vezes você nem vê, né? Não vê. E a gente pode dizer não, que não quer o seguro. Porque na época que eu fiz aquele empréstimo e tal,
não estava embutido, mas você pediu para eu ter essa atenção, para eu dar uma olhada se tinha algum tipo de juros embutido e se tiver juros não, algum Produtos serviço, algum embutidos, produto. venda Isso, casada. Aí a isso. gente... Como proceder? Procura o gerente do banco e fala que você pede para ser retirado aquela venda casada que você não está disposto a pagar por aquele produto que você não tem interesse. Você não tem interesse em um seguro residencial. Eu não preciso desse seguro residencial. Aí eu solicito o gerente, por gentileza, com educação. Claro. E ele Mas, vai ser doutora, sensível a você. quando a gente vai, por exemplo, né? Normalmente esses contratos são contratos extensos, de letras petitinhas, e quem lê? Porque eu nunca li. Talvez seja um erro, né? Mas eu nunca li. Você passa o olho ali, você, né? Finge que lê, até Finge para a que pessoa lê. pensar que a gente Que você está lendo. Aí eu assinei. E depois, em casa, com mais calma, eu leio e vejo que existe essa inclusão desse produto, desse serviço, dentro desse contrato. Mas eu já assinei. Você volta no gerente, volta na sua agência e fala do que você viu no contrato, que você não concorda, eu quero cancelar esse empréstimo, então eu preciso que você retire isso aqui, quero que você refaça esse contrato. Claro que vai ter uma resistência dele. Vai ter uma resistência dele, porque ele não vai querer perder um produto que ele já te vendeu. Ele está ganhando uma comissão para te vender aquele produto. Ele já jogou para você aquilo. Mas você, como consumidora, você tem direito de questionar. Entendi. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente falando sobre essa questão de juros, cartão de crédito, e é aquela questão de, eu tenho um cartão, tenho 2, tenho 3, mas qual é a dica para usar o cartão de crédito de uma forma inteligente? Muito boa essa pergunta. Quem não tem cartão de crédito hoje, né? Gente, cartão de crédito é uma bênção de Deus. Se você souber usar um cartão de crédito, é uma bênção de Deus. Você não precisa andar com dinheiro na bolsa. Anda com o teu cartão de crédito, que tudo você pontua no cartão de crédito. Passe na padaria, passa o cartão de crédito. Vai abastecer, põe o cartão. O dinheiro está lá na tua conta, mas você não precisa gastar teu dinheiro. Deixa o dinheiro lá aplicado, rendendo alguma coisa para você. E usa o cartão que vai te dar pontos. Você pode pegar esses pontos, converter em dinheiro, ou você pode pegar os pontos e comprar passagem aérea, pagar hotel, faz o que você quiser. Mas pontue no seu cartão de crédito. E tenha um cartão de crédito só. Não precisa você ter 10 cartões de crédito, não. Tenha um. E a dica que eu quero deixar para vocês, valiosa, essa dica de ouro. Nunca pague o valor mínimo de uma fatura de cartão de crédito. Nunca faça isso. Isso você está acabando com a tua vida financeira. Você está afrontando as tuas finanças, você está esmagando o teu ganho, o teu salário, aquilo que você ganhou com dificuldade, que você suou, chegou nas tuas mãos, aí você vai lá e parcela uma fatura de cartão de crédito. O juro do cartão de crédito de uma fatura, do cartão de crédito, são os juros mais abusivos do mercado. Caramba. Vira bola de neve. É impressionante. Porque você vai pagando o mínimo da fatura, aí refinancia o outro. Aquele outro vai acumulando mais juros e mais encargos. Olha, gente, tem juros que o banco coloca e você é obrigado a pagar. Tá lá, você usou o cartão, tá lá. A não ser que você vá para uma ação judicial. Mas muito cuidado com isso. Cartão de crédito é uma bênção. Souber usar, você tem uma grande bênção de Deus na tua mão, chamada cartão de crédito. Doutora, a questão do cartão de crédito e do pagamento do mínimo que você disse aí. Então, é melhor eu não pagar e pagar quando eu tiver o dinheiro do que pagar o mínimo, é isso? Não, você paga a fatura toda. Mas aí você fala, eu não tenho a fatura toda. Isso. Então, você pega aquela fatura e você
já pede para o banco dividir aquela fatura para você em tantas parcelas fixas já. Ah, Não fique jogando, acumulando, pagando o mínimo, jogando o resto, entendeu? Faz aquela fatura fixa faz um e acordo aquilo com o vai banco. acumulando nas faturas seguintes. nas faturas do banco, na fatura do meu cartão, né, de hoje, já vem o valor total para você pagar, e na última folha eles já dão algumas opções de parcelamento, Sim, não é? sim. Antigamente não tinha isso, hoje em dia É. tem. Ele já te dá essa opção. Ou seja, Verdade. não pague o mínimo, vai lá e É. veja a opção do parcelamento. É muito mais interessante com relação aos juros. Sim, mas quanto menos parcelamento, melhor. Melhor. Parcelou em duas vezes, no máximo, entendeu? Porque Quanto mais parcelar, mais menos juros, né? isso, maior parcelamento, maior juro. E como é que você vai conseguir pagar o parcelamento e pagar a fatura seguinte? Você vai ter que reduzir gasto, você vai ter que fechar a torneira. Você vai deixar de comprar uma coisa que você poderia estar comprando, mas toma um remédiozinho amargo agora, deixando de desfrutar daquele bem e pague o seu cartão de crédito todo. Olha aí, É. dica valiosa. Doutor, existe um livro que você tem uma participação e eu gostaria que você falasse dele e dissesse para nós como foi a experiência de participar desse livro tão valioso. Ah, que maravilha! Eu louvo a Deus por esse momento, quando eu fui convidada para participar desse livro, do capítulo desse livro, e nós falamos sobre correção monetária. Isso foi um presente de Deus na minha vida. Ter um livro físico nas minhas mãos, com a minha participação, e esse livro se encontra nas livrarias para ser vendido, na Amazon, em tantas outras livrarias aí. Você pode comprar o e-book ou o livro físico. E está aqui, Perícia e Direito Bancário, volume 4. Orgulhosamente, Deus me deu. Ai, que Ó, delícia! Parabéns. Glória a Tá Que vendo, Deus. delícia. gente? Fala pra gente assim, perícia bancária. Dá só um apanhado pra gente, né, do conteúdo do livro. Para gerar mais Mais interesse, expectativa. expectativa. Então, é tudo que a gente acabou de falar. Tá tudo ali. Está tudo aqui. São os contratos bancários, financiamentos com o banco, financiamentos imobiliários. De repente, você descobriu que você tem um financiamento imobiliário, você comprou um apartamento e aquela empresa, aquela financeira, você descobriu que ela está te cobrando juros acima da média. Aí vai ter que ter uma perícia para resolver esse problema. Aí você vai contrata um perito bancário, entra com uma ação contra aquela financeira, contra aquele banco. E temos muitos casos práticos, né, nessa Que modalidade. legal. E Deve ser esse muito livro interessante. surgiu de um projeto quando a gente estava fazendo a terceira pós-graduação, que eu comentei com vocês no início, Sim. MBA Perícia e Direito Bancário. O diretor do meu curso, ele lançou esse desafio para nós, para os alunos da turma. E claro que nem todo mundo abraçou o desafio, mas eu fui uma das que abracei o desafio. Legal. E foi, assim, foi gratificante. E a gente vê o resultado depois, Que final. legal. E ele foi lançado no final agora de outubro de 2024, no Congresso de Perícia Bancária em São Paulo. Houve o lançamento desse livro. Que legal. Glória a Deus. Glória a Parabéns. Deus, que linda. Parabéns, Obrigada, doutora. obrigada. E você tá toda chique, tá com a nova logo, né? E mais focada agora no campo da gestão, né? Gestão financeira, consultoria. O que te fez tomar mais esse lado, focar mais nessa área, doutora? As ciências econômicas, ela é um campo muito vasto. A gente olha para todo lugar que a gente olha, nós vemos economia. Nas áreas de governo tem economia, de todos os lados nós vemos economia. Então, quando a gente define, eu vou trabalhar com essa pasta aqui, eu quero trabalhar, é muito melhor. Por isso que eu deixei de ladinho a perícia mesmo, sendo uma área muito legal, mas eu deixei de lado e estou focada mesmo em consultoria financeira, em palestras, gosto muito de
de estar dando palestras sobre educação financeira, administração financeira. Gosto muito de estar atendendo meus clientes, dando consultoria financeira. É uma realização assim extremamente grande para mim, glória a Deus. É gostoso quando a gente faz o que a gente ama, né? Verdade. Eu até, assim, isso aí para levar para a igreja, para ter um curso na igreja de gestão financeira é enriquecedor. Na igreja, numa empresa, né? Empresas, né? Que Empresas legal. que às vezes a pessoa ganha até bem, mas não sabe administrar. E um curso ajuda até a empresa, né? Que Ajuda até a legal. empresa. Que legal. Ajuda Só até os pegando- funcionários que ficam pedindo vales. Só pegando o ganchinho de vocês aí, eu já fui convidada para várias igrejas para estar dando palestra para casais sobre educação financeira, palestras para a igreja, para líderes, para a igreja de uma forma geral, porque é um assunto muito vasto, né? É um assunto assim, verdade. muito interessante. E as pessoas, quem não precisa de ter um equilíbrio financeiro, né? Quem não precisa disso? É verdade. Eu já Isso. passei por situações, a gente faz um comentário assim bem rápido no início, né? Mas antes de tudo, do meu curso, eu já tive problemas financeiros. E na época eu tive que aprender sozinha. Não tinha curso, não tinha formação, não tinha nada, mas Deus me ensinou. E saí de muita coisa, de dívida, de cheque especial. Era o gerente querendo me manter refém do cheque especial. Eu falei, não, eu não quero, pode cancelar, não quero mais, acabou. Tive que ser até rude assim com ele, porque ele queria que eu ficasse com aquele cheque especial. Não, eu não quero isso, pode tirar isso da minha conta, não quero mais. E Deus me deu a graça de sair daquela situação, para a glória de Deus, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Coisa boa. Coisa boa. Educação financeira. Assim, para mim foi um momento muito especial, doutora. Glória a Deus. Aprendi. Eu realmente, assim, eu tenho aprendido com prosa, Sim. né? As pessoas que têm vindo têm realmente enriquecido a minha vida. Que E eu tenho maravilha. certeza que tem também enriquecido a sua vida. Eu queria, para a gente fechar, pedir para você deixar uma dica valiosa. Mais uma, que você não disse até agora. Ah, mais uma dica valiosa. Eu vou deixar uma dica valiosa para todo consumidor aqui. Quando você for comprar qualquer coisa, primeira coisa que você tem que analisar, que procurar saber qual é a taxa de juros. Não deixe de perguntar isso para aquele vendedor. Ele vai se assustar com a tua pergunta, porque ele está achando que você é sem noção, que qualquer coisa que ele te empurrar você vai aceitar. Mas na hora que você sentar na mesa daquele vendedor, que você for comprar qualquer coisa, você vai financiar um veículo ou qualquer outra coisa, você pergunta qual é a taxa de juro e pergunte para ele quais as financeiras que ele tem naquele dia ali. Fala, quantas financeiras vocês estão trabalhando hoje aqui? Dessas financeiras que vocês estão trabalhando, qual que está oferecendo para você hoje a menor taxa de juros? Uau, jamais eu fiz uma pergunta dessa na minha vida. Agora E jamais eu já sabia que eu podia Essa dica é de perguntar. ouro! Jamais eu sabia que eu podia perguntar. prosa é Porque ele sucesso. pode estar trabalhando com uma financeira num valor mais alto de juros. Para Com mim. certeza, com Olha. certeza. Ele vai te dar. Eu estou falando para vocês coisas que eu vivo no meu dia a dia. Eu sento na mesa, vou comprar o meu carro. Se eu vou parcelar aquele carro, eu peço, me dá um orçamento, quanto que fica essa parcela, eu dando tanto de entrada, e quanto que fica essa parcela em X vezes. Aí ele me dá um valor. Eu falo, não, de jeito nenhum, não vou pagar isso não. Que taxa de juros você está praticando para mim agora? Quem é essa financeira? Falei, eu não quero, levanto e vou embora. Aí ele, não, vem cá, vamos conversar, vem cá, assim vamos conversar. Aí Aí ele eu, começou já a entender que tem gente entendido no É pedaço. verdade. eu volto, ele me oferece uma taxa de juros menor. Eu falei, não me serve.
Eu falei assim, olha, eu não estou morrendo por causa desse carro. Graças a Deus eu tenho um carro para andar. Então, se você quiser me vender, tu trata de baixar. Você me conquiste. E, literalmente, eu levantei daquela cadeira e fui embora. Literalmente, fui para minha casa. Ele ficou doido me ligando. Volte, Dona volte, eu vou Joedna, baixar. a gente viu aqui, a senhora não sei o que e tal. Eu falei assim, qual é a taxa de juro que você vai me dar? Aí ele baixou. Aí eu falei assim, cadê a gerente dessa loja? Fala com ela. A gente cede muito rápido. Aí tem que ir. É o Cede nosso muito dinheiro. rápido. Gente, eles querem vender. É. Eles querem vender o bem deles, eles querem vender o carro deles. E você quer comprar. Mas você não vai comprar do jeito deles, você vai comprar do seu jeito. Você é o dono da bola, o cliente é o dono da bola. Uau. A bola está na nossa mão, É. não está na mão deles. Essa é a melhor dica desse podcast. Dica de ouro. Com certeza. Dica de ouro, A bola tá na gente. tua A mão. bola está na É. tua mão e você tem que saber lidar com a bola. Você não vai Uau. deixar ela cair no chão. Adorei. E aí você já está em casa e ele lá conversando com a gerente. A gerente te liga, vem aqui, eu tenho uma proposta para você. Eu falei, não, me manda pelo WhatsApp. Eu quero saber primeiro, porque eu não tenho tempo para perder. Manda o que você vai fazer, cliente difícil. me manda a taxa de juros que você quer praticar comigo, que eu vou analisar a tua proposta. Uau. Aí ela manda, aí eu falei, agora dá para nós Agora conversar. Ela falou assim, dona Joedna, eu cheguei no osso. Eu não posso mais fazer, eu cheguei no osso. Aí eu vi que realmente ela tinha chegado no osso. Aí eu comprei. A bola tá na tua Tá mão. vendo? Tá vendo, amiga? Prosa séria, a prosa é boa e é séria. Dá para aprender muita coisa, ter um conhecimento amplo em todas as áreas, porque a gente tem, graças a Deus, Deus tem nos surpreendido com tantas pessoas extraordinárias, Sim. né? Maravilhosas. E o de hoje também não foi diferente. Foi maravilhoso, enriquecedor. Glória a E Deus. nós aqui estamos com o coração grato, queremos te Amém. agradecer, minha amiga. E aqui vai ficar o contato também da doutora Joedna, né, amiga? Isso. Vai ficar o contato da doutora Joedna, você na sua empresa que precisa de uma consultoria ou de forma pessoal, igual eu precisei e fui ajudada. É engraçado que a gente realmente leva e aproveita. Quando eu fui negociar o meu carro, a concessionária me ofereceu uma taxa. Aí eu não aceitei, ele me ofereceu outra. Eu não aceitei. Fui no meu banco. Quando eu cheguei no meu banco, quase metade do que ele tinha me Olha oferecido depois da consultoria. Anteriormente, outros carros que eu já tinha adquirido, que eu tinha comprado, a taxa é tal. Eu nem sabia, eu pensava que a taxa era igual para todo mundo. Como faz diferença? Como faz diferença? E muito Glória a obrigada, Deus. doutora. Nós te desejamos muito sucesso. Amém, E te obrigada. agradecemos de coração por ter compartilhado tanto conhecimento e tanta sabedoria. Obrigada, eu agradeço esse momento ímpar. Obrigado pela confiança, Socorro, Tatiane, Deus abençoe a vida de vocês e contem sempre comigo. Maravilhosa. Assim, amei te conhecer. Eu também amei te conhecer. Pessoal, é isso. Esse prosa está finalizando e eu tenho certeza absoluta que como foi enriquecedor para nós, será enriquecedor para você também. Estamos finalizando. Quando você assistir, deixa aqui o seu comentário, porque para nós é muito importante. Nós queremos fazer aquilo que você quer ouvir, aquilo que é importante para você. Deixa aqui, fala com a gente, dá um retorno, porque nós precisamos desse seu feedback. Viu? É isso. Um beijo. Até a próxima. Amiga, maravilha. Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau.